Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast. Eu me chamo Gabriel e hoje eu tenho dois convidados extraordinários, Fabiano e Elaine. Dois convidados que atuam em setores distintos, mas a conversa aqui vai ser show de bola. Primeiro eu vou começar apresentando a Elaine. Oi, Elaine, tudo bem? Tudo bem, Gabriel, e você? Obrigada pelo convite. Elaine, fico muito feliz por você estar presente aqui. Olha, eu conheço, eu sei quem você é, mas o público lá de fora não tem a menor ideia de quem você é. Fala, meu Deus, quem é essa mocinha? Se fosse para detalhar em algumas palavras quem é você, e outra coisa, com o que é que você atua? Beleza, gostei do mocinha já. Ó, eu sou Elaine, eu sou educadora financeira e foco também na questão comportamental com as terapias integrativas, né. Atualmente eu tenho focado nessa questão de trazer essas informações para as pessoas de uma maneira mais segura e intuitiva. Eu sou casada, eu tenho um filho e estou aí na descoberta para poder trilhar essa jornada de uma maneira bem eficiente. Olha que interessante, porque geralmente quando as pessoas falam de educação financeira, já fala de números, alguém que só pensa ali nas questões numéricas, mas você não, você trouxe uma coisa completamente diferente. Você trouxe a questão exclusivamente da terapia, algo completamente diferente, algo necessário para as pessoas. Ainda mais hoje em dia, onde as pessoas estão com a cabeça um pouco perdida. Uma cabeça completamente perdida, não sabe para onde vai, e é ideal fazer uma terapia alinhado exclusivamente com o setor financeiro, porque o que move o mundo, querendo ou não, são as questões monetárias, são as questões do dinheiro. É muito interessante o que você trouxe. E eu tenho uma colega aqui sensacional, um colega excelente na comunicação, o Fabiano. Oi, Fabiano, tudo bem com você? Maravilha, Gabriel. Graças a Deus, estou aqui novamente nesse bate-papo com você. Obrigado pela oportunidade. Fico feliz de você estar presente aqui novamente. Aí, como eu conheço você, já sei até com que você atua, mas o público lá de fora fala: olha esse mocinho, esse Mocinho. jovenzinho, quem que será que ele é e o que que ele faz? Você pode detalhar em algumas palavras quem você é? Claro, uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande conversar com a tua audiência. Eu sou o fundador, idealizador e fundador da Union Recursos Humanos. É uma consultoria focada em demandas de RH, como recrutamento e seleção e treinamento e desenvolvimento, que atua há mais de 15 anos no mercado, fazendo então o hunting de candidatos para empresas e desenvolvendo e aplicando treinamentos comportamentais, as famosas soft skills. Portanto, fica à vontade para acessar @union.rh, que é o nosso Instagram, por onde a audiência pode acompanhar o nosso conteúdo. Nossa, muito interessante, porque eu até fiquei com dúvida. Eu lembro que hoje em dia é skill, e aí antigamente era o quê? Bom, muito bem. Na verdade, algumas pessoas não são coisas que uma anula a outra. Você tem as soft skills, que são as competências comportamentais. Então, a gente está falando sobre práticas de feedback, comunicação e oratória, estilos de liderança, e tem as hard skills. Uma coisa não anula a outra, as duas continuam existindo, mas são coisas distintas. Quando a gente fala de hard skills, estamos falando das famosas competências técnicas. Então, é aquele conhecimento que você adquire através do estudo, de faculdade, cursos, pós-graduação, que é o conhecimento mais técnico. Então, você saber operar um software de ERP, por exemplo, você saber fazer o controle de finanças, de balanço de uma empresa. Então, isso são as hard skills. E as soft skills são as competências comportamentais. Nossa, que interessante, né? E geralmente as pessoas acham que saiu ali da escola, começa a ingressar numa faculdade, aprende simplesmente como que funciona na metodologia e acha que aquilo ali é o suficiente para trilhar uma carreira sensacional. E na verdade existe um passo a passo. Existe também as habilidades socioemocionais, que são setores exclusivos que as empresas necessitam disso. E não só sendo funcionário, mas quando a pessoa vai atuar em outro segmento, ou seja, ela vai empreender, ela precisa também ter uma boa condição emocional para lidar com objeções, situações controversas, não só a maravilha do mundo, que é apenas uma teoria, e você coloca na prática que vai dar tudo certo. Na verdade, você precisa ter alguns detalhes a ser estudados. Muito bom, parabéns
pela sua linha de aprendizagem, de ensino aí para os seus alunos. Eu achei show de bola. Elaine, o que eu acho interessante, o que que seria? Falando do dinheiro, a gente fala exclusivamente de números. Mas como que você conseguiu alinhar números com terapia? Da onde surgiu essa ideia que você colocou na cabeça? Não, acho que dá para alinhar terapia com o setor financeiro. Da onde surgiu isso, Elaine? Perfeito. Surgiu, na verdade, da demanda das pessoas que eu atendia. Então, as pessoas normalmente, quando vai para terapia, qualquer que seja o segmento terapêutico, normalmente elas vêm com uma demanda. Então, às vezes é uma questão emocional, uma questão relacional. Então, essas demandas fazem parte do ser de maneira integral. Muitas vezes esconde atrás dessas demandas questões financeiras. Então, a gente pode perceber que, às vezes, questões de relacionamento estão abalados por questões financeiras. Hábitos de consumo, muitas pessoas acabam com ansiedade, descontando nas compras. Então, eu vou ao shopping porque eu preciso gastar para ficar melhor. Às vezes nem é algo que ela quer naquele momento, mas por uma questão emocional, ela acaba despendendo esse valor, gastando com algo que não é necessário. Então, está no dia a dia da pessoa essas questões, e a todo momento, quando a gente toma qualquer decisão financeira, a gente está tomando uma decisão emocional. Quando você decide qual boleto que você quer pagar, por exemplo, você está ali envolvendo as suas emoções naquele momento. Então, eu entendi o seguinte: não é sobre planilhas. Não vai adiantar eu chegar numa pessoa e falar assim para ela: olha, você precisa gastar menos do que você ganha. Se ela sabe disso, é que nem nutricionista, sabe que você tem que comer bem, que você tem que comer verduras, legumes. E por que que você não faz? Porque tem uma questão emocional aí. Então precisa atrapalhar esse comportamento e essa questão emocional, que tem um pouco a ver até com esses soft skills que o Fabiano comentou, que é você treinar a pessoa para mudar o comportamento. Às vezes não é só o comportamento, às vezes é uma crença familiar. Todo comportamento financeiro, ele normalmente ele é originado no seio familiar. Então você aprende com seus pais, com seus tios. Então quando você começa a levantar isso, você vê que a história da pessoa tem muito mais a falar sobre ela do que o contexto que ela está te trazendo naquele momento, entende? Então por isso que eu decidi conciliar essas duas coisas. Nossa, que interessante. E o que é mais favorável que você disse é exclusivamente o quê? Os comportamentos que a pessoa produz, né, para o mundo, nada mais é que um reflexo dela dentro de casa, de como que ela foi criada, as lições que ela aprendeu sobre o dinheiro, quais são as orientações que ela recebeu dentro de casa sobre o dinheiro. E eu achei interessante quando você falou que as pessoas acham que chega num ponto e fala, poxa, mas eu não sei lidar com dinheiro, eu não aprendi. E existe a capacidade que é a neuroplasticidade, né? Que nada mais é quando você vai modelar algo entre o vidro e um plástico é muito mais fácil de modelar. E o nosso cérebro, ele é capaz de ser modelado. Por isso que a neuroplasticidade nada mais é que você começar a fazer um neurônio conectar com algum neurônio sobre o dinheiro, agora falando nisso. Sim, As pessoas, poxa, mas eu não sei guardar dinheiro. Só que é aí que você está no pulo do gato. O seu cérebro ele está determinado a nunca guardar, a sempre gastar. Só que aí tem como você modelar ele e começar a entender que decisões de cortar uma coisinha para você ter uma reservinha guardada já é interessante. Aí vai um neurônio conectando com o outro. É como se fosse uma amizade. Ali no período da escola, aqueles amigos que a pessoa faz na infância, às vezes leva pro resto da vida. Só que tem um momento que você vai ter que cortar esse ciclo e falar: olha, meus amiguinhos, a gente chegou aqui, chegou na fase adulta, mas não dá mais para levar adiante. A gente vai ter que quebrar o ciclo e eu vou tentar fazer novos amigos. Aí é um neurônio tentando conectar com outro neurônio. Eu achei interessantíssimo esse ponto que você trouxe. sim. Muito bom. Eu queria só continuar tocando nesse assunto. Quando que você descobriu ali, na época da sua infância, já que você fala da terapia e fala do fato de ser dentro de casa algum reflexo da pessoa, né? Como que aquela pessoa produz para o mundo. Como é que foi a sua infância ali? Qual que foi a sua relação com o dinheiro?
Olha, eu não tive uma relação muito positiva com o dinheiro, porque eu vim de uma família muito humilde, mas assim, dentro de casa, sempre tinha essa ideia do poupar, sempre tinha a ideia de vamos guardar um pouquinho, vamos economizar. Então, acabou sendo uma referência para mim. É claro que eu acho que a gente também precisa respeitar um indivíduo em suas próprias vontades. Então, se você pega um cenário de uma família, cada indivíduo tem a sua própria personalidade. Então, por exemplo, se você pega um cenário onde a criança sofreu algum tipo de trauma relacionado a dinheiro na sua infância, isso pode refletir na sua vida adulta. Tá? Imaginando um cenário hipotético, imagina que aconteceu de perder a casa numa família. Não é o meu caso, mas só para a gente usar isso como exemplo. E uma família tem 2, 3 crianças, cada criança vai ter uma resposta àquele trauma de uma maneira diferente na vida adulta. Então pode ser que uma, quando adulto, já pense assim: "Não, eu quero realmente me suprir e não passar necessidades, porque eu passei necessidade enquanto criança". E outra pode pensar da seguinte maneira: "Ah, eu não vou buscar, me suprir, porque eu já sofri isso", e entenda, isso é inconsciente. Não é uma decisão que a gente toma assim: "Ah, vou fazer escolher esse copo ou aquele outro". Por causa dessa história familiar, o comportamento do adulto acaba influenciando. Então, a terapia ou qualquer processo terapêutico que resgata essa história pode trazer respostas para essa pessoa, esse indivíduo, para que ele mude o seu comportamento. E aí, a neuroplasticidade faz todo sentido, porque nós temos esse benefício cerebral que o nosso cérebro ele consegue se moldar a diversas situações. Só que é um novo hábito. E esse novo hábito nem sempre é tão simples de se constituir dentro daquela rotina daquela pessoa. Então, exige um pouco de paciência, uma certa disciplina e um entendimento de si. Então, o poder de você realmente se olhar e refletir sobre os seus comportamentos é muito profundo. E nem todas as pessoas têm essa disposição, porque realmente é um exercício desafiador. Ou seja, você acabou de provar que mesmo nascendo numa situação difícil, não tendo uma vida muito favorável, tem como a pessoa construir uma mentalidade onde ela consegue ter uma boa relação com o dinheiro, que foi o seu caso. Até você chegou a conquistar e hoje assume essa profissão. Sim. Não é uma pessoa que simplesmente saiu de uma família poderosa, de uma família que já tinha um hábito de ter muito poder aquisitivo, comprar o que quiser. Não, você veio de uma realidade completamente diferente e mostrou como que é possível você modelar uma realidade diferente, com base simplesmente na mentalidade. Saber guardar um pouco do dinheiro, saber investir, saber lidar muito bem. Parabéns, gostei pra caramba, achei muito Obrigada. interessante Uhum. em alinhar os números exclusivo com a terapia. E agora eu tenho um colega aqui interessante. Quando nós falamos de trauma, que eu achei muito legal a Elaine tocar nesse assunto, eu queria saber de você, na sua relação, quando você está realizando seus treinamentos com seus alunos, com aquelas pessoas que buscam uma orientação com um profissional, que é a sua área, como é que é a relação quando a pessoa fala, nossa, eu tenho um trauma, eu não consigo me comunicar? O que que ela perde ao não saber se comunicar e como que ela faz para quebrar o trauma de perder esse medo de se comunicar? Fala, não, preciso quebrar essa barreira. Gabriel, uma ótima pergunta, porque há uma incidência muito grande desse tipo de situação que você comentou. É muito comum as pessoas buscarem um curso de comunicação, de oratória, e no meio do caminho a pessoa começa a se dar conta de que há algumas questões mais profundas que podem estar impactando na comunicação dela. Eu já vivenciei isso por diversas vezes com alunos que participaram de mentorias ou cursos, sabe? Portanto, para quem está procurando um curso de comunicação, quer se desenvolver, tenha em mente o seguinte: muito provavelmente você vai precisar se conectar com algumas experiências que não foram muito agradáveis na tua vida, e é importante você, com o apoio de um profissional, trabalhar para mudar isso, porque essas crenças, esses traumas, essas lembranças podem e vão impactar na sua forma de se comunicar com as pessoas. Bom, em termos mais práticos, né? O que é muito comum acontecer? Pessoas que tiveram experiências negativas com professores, tiveram professores muito rígidos, ou com os pais também. O pai ou a mãe era muito rígido, muito controlador.
não estimulava a criança, né, não conseguia fazer um reforço positivo, apenas trabalhava com base em críticas e cobrança. Então, essa forma de educar, essa forma de preparar uma criança vai gerando assim muitas barreiras emocionais ao longo da vida. Então, quando chega na fase adulta, que essa criança, ela, né, já adulto, precisa se expressar, precisa emitir a opinião dela, ela vai sempre recorrer às memórias que tem de que, poxa, você não é uma pessoa capaz, você não tem vez, você não pode falar, você tem que mais ouvir do que falar. Então a pessoa acaba não participando de decisões, não traz ideias, não contribui, e isso vai impactando na carreira e no desenvolvimento dessa pessoa. Quando a gente fala de desenvolvimento, algumas pessoas acabam buscando talvez um apoio complementar. E a gente até recomenda, dependendo da situação, que ela busque um apoio complementar, seja com psicólogo, seja com meditação ou com outras ferramentas, outros artifícios, para lidar melhor com esses traumas, com essas dores. E faço até uma provocação aqui, há algumas escolas de comunicação e oratória que vendem a seguinte ideia: poxa, venha fazer um curso conosco, que não importa o problema que você tem, a comunicação e a oratória vai resolver. Isso não é verdade, tá? Então eu sou muito adepto daquela ideia. Se você tem um trauma sério, seja com a tua mãe, com o teu pai, com professores, de autoestima, procure um profissional para lidar melhor com esse tipo de situação, sabe? Porque não é a comunicação, não são técnicas de oratória que vão trabalhar essas questões. Precisa fazer um mergulho interno, algum tipo de terapia ou alguma outra ação nesse sentido. Agora, falando da parte mais da oratória, da comunicação, do treinamento comportamental, existem algumas ferramentas, como a exposição gradativa, que pode ajudar bastante a pessoa a lidar com essas dificuldades. Então, aquela pessoa que tem dificuldade, tem medo, medo da crítica, do julgamento, ela pode começar a fazer exposições pequenas, de uma forma gradual. E assim ela vai se sentindo mais confiante, mais segura para encarar uma plateia grande, para encarar uma responsabilidade maior na hora de se comunicar. Gostei, realmente você conseguiu alinhar exclusivamente o quê? Os traumas, ele vem ali, as marcas vêm da infância, né? Já é uma coisa que já fica marcado, e isso dói muito na pessoa. Não é à toa que muitos traumas, síndrome do pânico, algumas questões muito até dolorido de ser tocado nesse tema, né? De falar desse assunto, surgiu na fase da infância, né? Então achei interessante que você falar que até a forma que a pessoa se comunica é com base nas experiências que ela teve lá na fase da criação, do aprendizado. E o que eu queria entender um pouco, quando a gente fala, você está falando muito da importância da sua função, mas você tem cases de sucessos, né? Você tem informações, histórias, e já você poderia compartilhar histórias, né, sobre como que foi na vida de alguns alunos, da onde ele estava até onde ele chegou, compartilhar, porque é muito importante as pessoas saber também a solução da sua, ou seja, o problema que existe, a sua função e a solução. Você pode informar um pouco Claro, mais? Gabriel, com certeza. E esse tipo de conteúdo me enche de alegria em falar, porque ali você vê realmente a transformação na prática na vida das pessoas e você vê o resultado do seu trabalho. Bom, por questões óbvias, a gente acaba não podendo citar ali o nome da pessoa, porque não tem uma autorização dela, mas são pessoas que me seguem no Instagram ou no LinkedIn e são pessoas que já registraram feedbacks positivos desse trabalho. Bom, tem uma moça, eu vou chamá-la de R, porque o nome dela começa com a letra R, tá bom? Ela trabalha com fornecimento assim de buffet para eventos. Então ela monta mesas de queijos, de vinho, degustação de queijos. Nossa, é um trabalho maravilhoso que ela faz. E olha só que interessante. Ela participou de uma turma de treinamento comigo, e eu me lembro que na primeira vez que eu pedi a ela para subir ao palco, para simular uma apresentação, ela teve muita dificuldade e se recusou a subir. E tá tudo bem, não tem nenhum problema quanto a isso, né? Bom, depois o curso foi seguindo, a gente foi trabalhando, ela foi se sentindo mais à vontade. Chegou uma segunda oportunidade, ela também não conseguiu ir ao palco para fazer uma apresentação. Até que aí ela resolveu marcar uma mentoria comigo, que é aquela conversa mais individualizada para a gente tratar de forma mais específica as dificuldades.
Fizemos esse trabalho de mentoria, ficamos uma tarde insistindo bastante. Felizmente, na terceira oportunidade que ela teve, ela subiu ao palco e realmente mandou muito bem. O que eu quero trazer de ponto-chave nessa situação, Gabriel, é o seguinte: nesse caso, essa aluna, ela tinha assim algumas dificuldades de comunicação, mas o que ela mais precisava realmente não era exatamente da técnica. Ela precisava desenvolver uma autoconfiança, acreditar em si própria, acreditar na capacidade dela para subir ao palco. E esse tipo de dificuldade que algumas pessoas têm de acreditar em si próprio, muitas vezes está ligado à história dela. Seja a criação, seja as relações que ela teve ao longo da vida, os chefes que ela teve, os gestores que ela teve, tudo isso influencia. Então, é uma coisa muito recorrente de pessoas que, por não acreditar em si próprio, acabam tendo dificuldade de se apresentar e de se expor. Não é exatamente a falta da técnica da comunicação, a falta do conhecimento. Então, é importante que o profissional, ele tenha essa sensibilidade para detectar isso e trabalhar nisso. Então, muitas vezes, as pessoas entendem que ir ao palco ou ficar à frente de uma sala de reuniões, ela fica num papel de submissão à plateia. É como se ela tivesse submissa. Então ela sobe ao palco, mas ela fala assim: "Gente, eles vão achar ruim se eu fizer isso, eles não vão gostar se eu disser aquilo". Então você fica numa relação de submissão e não é verdade. Portanto, se você quer melhorar a tua comunicação, entenda o seguinte: quando você assume à frente de uma sala de reuniões, à frente de um palco, de um auditório, você é o maestro daquela orquestra, daquela situação. É você quem dá o tom, quem dá o ritmo, portanto, não fique submisso, mas sim numa posição de controle, de direcionamento daquele evento. Então, esse mindset, essa mudança de pensamento, ô Gabriel, faz toda a diferença para a pessoa se sentir mais confiante. E tem um segundo caso, o nome é um rapaz, o nome dele, também não vou dizer por razões óbvias, mas começa com a letra E, então eu vou chamá-lo de E. O E é um rapaz jovem, na faixa de 20 e poucos anos, que ele tinha muita dificuldade de se comunicar naquela situação que a gente chama de falar para dentro, sabe? Quando a pessoa conversa, mas a cabeça é um pouco baixa, a fala um pouco para dentro, não articula bem a boca. Então faz com que quem estiver conversando com ele não entenda bem. Fala assim: "O que que você está falando? O quê? Eu não entendi", repete, né. Muito bem. Então esse rapaz também participou de uma turma de treinamento, e eu vi a dificuldade que ele tinha. Ele era o aluno que tinha mais dificuldade naquele grupo de 20 alunos. Marcamos uma mentoria também, ficamos num sábado ali batendo firme para melhorar. Eu percebi que o que faltava para ele era também essa autoconfiança, dele se sentir confiante, dono da situação, comandar aquela situação de apresentação. Faltava um pouquinho de técnica. Então ele era um rapaz que andava meio curvado, com o corpo um pouco curvado, ele falava muito baixo, ele não articulava bem a boca na hora de projetar as palavras. Isso começou a impactar nas relações interpessoais. Os colegas acabavam não chamando muito ele para participar de passeios, de festas, de baladas, porque ele não se comunicava bem. Ele ficava fechadinho. Depois desse trabalho mais direcionado, com técnicas e também com aquele papel de coach, né? De vai lá, muda, repete, melhora a postura, vira a cabeça, gesticula. Então, esse trabalho de coach faz a pessoa se sentir mais confiante em si própria. E a partir daí ela começa a trazer o que ela tem de melhor. Portanto, são esses 2 casos que eu falo, assim, com muito muito carinho, porque eu vejo que eu pude contribuir de forma significativa para a mudança, positiva, né, na comunicação dessas pessoas. E o que eu achei interessante quando você disse, todo o passo a passo que você foi detalhando, você conseguiu mostrar exclusivamente que a pessoa, ela é importante. Ela consegue, vai, você consegue. A pessoa olhar para dentro, nada mais é que estar alinhado com a física quântica. O que seria a física quântica de uma maneira bem simples de lidar? Ela surgiu com base já nos estudos de Newton. Ele precisava identificar o quê? Vamos dizer, quando a gente vê uma obra de arte, uma construção, a gente quer ver como é que foi construído o primeiro tijolinho daquela construção, a gente vê a obra toda acabada. Então é estudo da matéria. Quando você pega o seu corpo, você dá um zoom no seu corpo, você vê os órgãos. E aí você pega um microscópio muito potente, você dá mais um zoom, você vê células. Aí depois, mais um zoom, átomos. E aí até muito tempo atrás, eles acreditavam que o átomo não era divisível, aí eles dividiram nêutrons, elétrons,
prótons, e aí foi avançando mais ainda, bóson de Higgs, que ele ganhou o prêmio Nobel em 2013 com o avanço, e quando ele avança mais ainda, existe uma coisa chamada vazio quântico. Ou seja, toda matéria, quando você dá o zoom extremo, você chega num vazio quântico, um local repleto de energia. Essa energia nada mais é que a física quântica, que tudo no nosso corpo é energia. Então, quando a pessoa ela olha, ela entende que dentro dela, dentro de tudo, existe uma energia e ela pode conduzir, ela pode colocar para fora e conduzir a energia que ela quiser, ela consegue chegar na onde ela desejar. Não é à toa que acontece muitos casos, falando, nossa, eu sinto muito um vazio. E aí a pessoa vai buscando, através da fé, algo para preencher esse vazio, porque realmente existe um vazio dentro de nós, que a física comprova, que é nada mais é um vazio quântico, onde tudo, se você dá um zoom, quase nada existe, é só energia. Não é à toa se você pegar um átomo e o núcleo, se você for comparar esses dois, que seria o átomo e o núcleo, né? O átomo, o núcleo, ele está lá dentro do átomo. Por exemplo, a Terra ela é composta por 3 estruturas, né? Que é o núcleo, o manto e a crosta. O núcleo é como se fosse a gema do ovo. O manto é a clara, né? E a crosta é a casca do ovo. E nada mais é que um átomo, ele possui o átomo e ele possui o núcleo. Se você comparar o campo energético do átomo, ele é como se fosse um campo de futebol. E o núcleo mesmo, ele é como se fosse um grãozinho de areia dentro desse campo de futebol. Ou seja, quase tudo é energia. Tudo que a gente vê é nada mais é que a energia. Por isso que a gente consegue modelar o que nós estamos vendo e a realidade que nós estamos vivenciando conforme a energia que a gente coloca sobre algo. Então, quando a pessoa ela começa a ter dificuldade na comunicação, é muito interessante ela entender quem ela é e que é capaz, através de uma energia, colocar uma energia para fora, ela consegue se comunicar, conquistar o que ela deseja. Ou seja, a física quântica ela está alinhada com a fé, que também está alinhada com quem a pessoa é. E isso é muito interessante. Às vezes você nunca imaginou que a sua profissão estava aliada muito com a ciência, mas sempre esteve. Isso é muito interessante, parabéns. E, Elaine, eu queria conhecer um pouco mais sobre a sua experiência, porque você explicou detalhadamente como é que uma pessoa consegue sair de uma infância muito delicada, conquistar, ter uma boa relação com o dinheiro, mas eu queria algum caso, pode ser naquele seguinte critério, né? Não expor exclusivamente a pessoa, pode dar um nome, pode ser um nome fictício, mas eu queria conhecer um pouco mais sobre como que uma pessoa chega e qual que é a solução, como que ela sai dali. Perfeito, vamos lá. Primeiro eu queria acrescentar o que o Fabiano falou, porque olha só, Gabriel, veja como tudo está linkado ao autoconhecimento, né? A gente pega diversas vertentes do ser humano aí, mas tudo reflete nele mesmo. Então, se ele se olha, então a gente acha que se conhece, mas esse exercício de autoconhecimento ele é tão importante, porque é o autoconhecimento que vai trazer pra gente quais são os nossos gatilhos, quais são as nossas dificuldades, de onde vieram essas dificuldades, o que a gente pode fazer para modificar. E aí você trouxe esse contexto da física quântica, que eu acho bastante interessante, e que também tem essa questão de você poder co-criar a sua realidade. Normalmente, quando a gente vem de experiências da nossa história de vida e do ambiente que a gente tem, seja na adolescência, seja na infância ou até na fase adulta, nós tendemos a repetir os comportamentos que já são pré-estabelecidos dentro do ambiente que a gente está. Então, a nossa experiência acaba girando sempre em torno daquilo. Sendo que a gente tem uma possibilidade de fazer diferente. E talvez por uma falta de experiência ou de conhecimento de algo já que outras pessoas já vivenciaram, nós ficamos presos numa situação e que a gente tem esse poder, seja pela fé, seja pelo poder da cocriação mesmo, de modificar isso. E isso é muito desafiador para as pessoas entenderem que o poder está dentro delas. E quando elas entendem que esse poder está dentro delas e que elas têm essa capacidade de fazer o que elas quiserem, a coisa muda de figura, né? Então, primeiro é realmente se empoderar.
e entender que tudo que você busca está dentro de você e assim você consegue modificar a sua vida. Então, quando a gente fala muito a respeito de finanças, principalmente dinheiro, que é uma das dores da humanidade, eu acredito, né? Porque a gente vive na lei da sobrevivência. E eu acho que vale ressaltar que a gente não está aqui para sobreviver, a gente está aqui para viver. Né? E o sobreviver ele é muito triste, porque o sobreviver é pagar boleto, é viver numa corrida dos ratos, né? Onde você não consegue experimentar as coisas que a vida te traz de bom, seja na família, seja no ambiente com os amigos. O dinheiro ele pode ser um papel importante nisso, mas a gente não pode ficar refém dessa situação, que muitas vezes o dinheiro acaba deixando a pessoa refém disso. Agora, falando de casos, existem algumas questões, por exemplo, eu atendi uma pessoa que, obviamente, não vou falar o nome dela, que ela tinha uma certa questão de deixar o carro dela, vender o carro dela. Ela tinha um carro, o carro dela estava dando inúmeros problemas, várias despesas, mas ela tinha um certo apego àquele carro. Da onde vinha esse apego? É um apego material, é um apego de que se eu não tiver carro eu não sou ninguém, porque nós vivemos numa questão social de pertencimento. Então, muitas vezes, quando você compra alguma coisa, você tem algum bem material, não é porque você quer, mas porque você quer pertencer a um grupo. Você quer estar ali junto com aquela galera, junto daquele ambiente, mesmo que aquilo tome todas as suas energias e até o seu dinheiro. E aí, conversando muito com ela, batendo papo, trazendo os benefícios e também quais eram as desvantagens de ter aquele carro, porque tem os seus benefícios também. Ela não queria desfazer de jeito nenhum, mesmo com o mecânico. Ela falava: Não, eu tenho um certo apego a esse carro. Ela falava assim: Eu tenho um certo apego a esse carro, porque é coisa minha, é meio que uma birra. Ela mesma falava isso. Não, tá tudo bem. Eu acho que ter bens materiais é importante desde que você consiga mantê-los. Né? Mas e quando ele está tirando o seu sono, tirando algumas questões ali do seu sossego, será que não é a hora de repensar? Só que eu não posso falar para a pessoa, vende o carro. É uma decisão, e é isso, por isso que eu falo que é tipo uma terapia. É uma decisão que a pessoa ela tem que trazer de dentro dela, que realmente, o que aquilo está causando, falar, realmente, eu preciso desfazer do carro. E um belo dia, ela me ligou, falou assim, tomei uma decisão. Me diga, qual foi? Vou vender o carro. E foi tão imediato que ela já entrou em contato com uma concessionária, já encontrou um comprador na concessionária, vendeu, guardou o dinheiro e falou: agora eu vou investir. Mas eu tenho um sonho, eu vou comprar outro carro. Eu falei: ótimo. Então você vai se planejar, você vai se organizar e você vai realmente ver o que aquele carro no futuro vai suprir as suas necessidades. Mas é muito mais sobre o que está dentro de você do que o que está fora. Entendeu? Então, assim, eu fiquei muito feliz pela decisão, porque ela conseguiu refletir a respeito disso, e isso é um dos exemplos, porque a gente sabe que tem inúmeras pessoas que se endividam sem poder pagar com aquelas dívidas. Compra, às vezes, um celular muito caro sem poder. Por quê? Porque elas querem, às vezes, não estou dizendo que isso faz parte de todos os casos, mas tem muito a ver com essa questão do pertencimento, de estar num grupo, de pertencer, porque ela quer ser querida, ela quer ser aceita. Então, ela acaba sobrecarregando a sua vida financeira para poder estar naquele meio. Então, é importante entender isso até para falar, tá, o que eu faço com essa informação? Então, o autoconhecimento é a chave para tudo, inclusive para as finanças, para a comunicação, acho que para tudo. Nossa, gostei bastante dos parabéns. É porque realmente, quando a pessoa tem o hábito de ter o carro, para quebrar esse paradigma, onde a pessoa fala, não, a partir de agora eu não vou ter mais o carro. Não dói, hein? Dói. Dói porque a pessoa fala, poxa, mas eu vou ali, é rapidinho, eu pego o carro, eu vou aqui, mas agora eu vou ter que ficar no ponto de ônibus esperando o ônibus. Sendo que o carro, eu ia para onde eu simplesmente optei aonde eu desejo ir, eu pego e vou. E aí você traz uma coisa completamente diferente, que na verdade temos que olhar os pontos negativos que traz você manter algo que está te consumindo muito. Um carro que fica quebrando, às vezes nem fica na sua mão. Ele fica sempre no mecânico, sempre tirando dinheiro do seu bolso, e isso atrapalha bastante. E o que você fala sobre o autoconhecimento, às vezes a pessoa ela quer simplesmente um aparelho
telefônico, pode ser um celular, um iPhone, um carro, para se sentir amada, para se sentir pertencida. Só que aí vem um caso extraordinário. Olha como a biologia ela é fundamental. Quando nós falamos da fecundação de um óvulo, fecundação do espermatozoide dentro de um óvulo, funciona da seguinte maneira. Após o ato, né, o espermatozoide, não é só um, são diversos, eles correm naquela corrida até chegar no óvulo. E por incrível que pareça, a medicina e a biologia alinhada aos estudos, eles tentam entender o que acontece, que quando o espermatozoide ele entra dentro do óvulo, existe um brilho, assim. E esse brilho nada mais é que a vida. E o que mais acontece ainda de impressionante é que não é o primeiro espermatozoide que o óvulo aceita. O óvulo, ele escolhe, ou seja, você já é escolhido desde a parte do processo do processo que está dentro da sua mãe. Ou seja, olha o quão querido você é. E às vezes a pessoa fica buscando prazer em outras coisas, sendo que quando ela olha para ela mesma, ela já foi escolhida antes de todo o caso, antes dela ser gerada dentro da barriga da mãe dela, ela já teve esse passo a passo, ela já passou por um processo. E às vezes os conflitos que ela tem dentro de casa, poxa, mas eu não tive o pai, eu não tive minha mãe presente, só que tem um caso. Às vezes o seu pai e a sua mãe biológico, eles te deram o bem mais valioso do mundo, que foi a vida. Foi o fato da conexão deles dois que produziu você. Então, a pessoa tem que entender que ela já é amada desde o início. Ela já foi escolhida. Então, um prazer material não é tão fundamental como ela se conhecer, como ela ter as realizações dela, ela poder fazer os passeios que ela deseja, ela poder tomar decisões de fazer uma viagem que ela gostaria. E aí sim, ela vai vivendo uma vida mais saudável. Não necessariamente ter o celular do ano, ter o carro do ano. É completamente diferente disso. Gostei bastante dos seus detalhes que você foi trocando. O que eu conversei já com o Fabiano, eu achei interessante de tocar no assunto, foi sobre novas experiências. Eu falei sobre o caso quando eu vou lá no Alphaville, que eu desejo ir no restaurante, eu simplesmente faço uma compra ali e eu não olho o preço. Eu simplesmente vou lá, compro o alimento que eu desejo e pago no final. Depois eu descubro quanto que foi aquele orçamento. E eu lembro que você disse, com essas novas experiências, ou seja, a pessoa colocar em prática, aproveitar coisas novas, não viver o mesmo, traz soluções. Eu lembro que você falou que até quando ela vai propor algo diferente, ser mais ambicioso em algumas propostas, ela fica um pouco mais de receio se ela não experimentou ter essas novas experiências. O que você tem a dizer sobre isso? Perfeito. Antes de entrar nisso, Gabriel, eu quero só fazer um arremate bem rápido sobre os cases que eu comentei antes, do rapaz, né, o rapaz E. Qual foi o desfecho disso? Como eu tinha comentado, no início, ele era aquele rapaz com mais gap de comunicação, num grupo de 18, 20 pessoas. Tinham pessoas da área de vendas, que geralmente são mais articuladas e por aí vai. No final da história, quando chegou no último dia do curso, na hora de fazer aquela apresentação final, aquela moça que participava, que era mais desenvolta até então, por ser da área comercial, foi a pessoa que ficou mais aquém em termos de performance final, por conta de nervosismo e por não ter talvez se dedicado a um treinamento prévio. E este rapaz, que era o que tinha o maior gap entre o grupo, foi o que melhor performou naquela situação. A apresentação dele impactou, surpreendeu todo mundo naquela ocasião, porque ele treinou bastante e porque ele recebeu doses ali de autoconfiança, de incentivo, de estímulo para ele resgatar o que ele tinha de melhor e colocar ali naquela situação. Então, para você ver como faz a diferença, quando você tem pessoas que confiam em você, estimulam você, próximo ali da sua vida no seu dia a dia. Então, isso faz muita diferença na vida das pessoas. Muito bem. Sobre essa questão das experiências que você levantou, realmente eu percebo isso na prática. Quando a gente não está assim, com um pensamento mais alinhado, com coisas mais edificantes para nós,
a gente também acaba tendo dificuldade de ser um pouco mais ousado, de ser um pouco mais arrojado em algumas situações. Seja na situação financeira ou até mesmo naquelas relações afetivas, né? Ou no jogo da paquera, por exemplo, que a pessoa, poxa vida, eu não me considero digno de chegar naquela moça porque ela tá mais bem vestida, ela é mais bonita, ela é mais isso, tem um monte de caras, né? E tem a questão financeira também. Você fala, poxa, vou viajar aqui e fico ali contando as moedas, né? Você vai no restaurante, fica, ai, gente, olha o cardápio, isso aqui tá muito caro. É óbvio que a gente não pode dar um passo maior do que a nossa perna. É claro que não. Porém, se a gente fica sempre nesse condicionamento de que, isso aqui é muito para mim, isso não dá para mim, eu não posso isso, isso vai impactando muito no grau de autoconfiança. Então, quando você vai interagir profissionalmente, vender o teu produto, vender o teu serviço, você vai precificar, você vai propor uma condição e quem está do outro lado pode perceber você titubeando, pode perceber você inseguro numa expressão, num olhar, num gesto. Então é bem importante que a gente se policie nesse sentido das escolhas que a gente, né, vai fazendo ao longo da vida, porque se a gente escolhe sempre o menor, o mais barato, o inferior, chega um momento da vida que ninguém leva você a sério, ninguém te valoriza também, né? Então é um ponto para refletir. Nossa, muito interessante. Realmente, quando a pessoa ela olha assim, ó, ela tem que sentir firmeza em você. E para a pessoa sentir firmeza, quem tem que sentir primeiro é a pessoa que está passando a informação. Exato. Então, não, eu tô confiante no que eu realmente estou dizendo. Eu achei muito interessante o bate-papo de hoje. O que eu queria colocar agora, uma proposta para a gente finalizar com chave de ouro, é eu fiz alguns estímulos, algumas perguntas, e eu queria até que você, Elaine, pudesse expor uma ideia, algo que você gostaria de passar para o público, alguma dica muito boa, ou decisões, práticas, algumas atividades que a pessoa pode fazer no dia a dia dela para a busca, ou seja, melhorar tanto na questão emocional, que já envolve a parte do aspecto de terapia, como também no setor financeiro. Recomendo até você olhar ali na câmera e aí você tem um conteúdo interessante, tá bom? Para a gente Tá. finalizar com chave de ouro. Bom, não é bem uma dica, né? Mas eu acho que é uma avaliação do seu próprio comportamento. Eu acho que, na medida do possível, observar o que você vem repetindo de comportamento na sua vida. As repetições, elas têm muito a dizer sobre nós do que a gente espera. Então, por exemplo, se você sempre se envolve em algum tipo de relacionamento que tem o mesmo padrão, ou você sempre está envolvido em algumas situações que você percebe que elas sempre se repetem, pode ser que esse padrão seja o seu padrão de comportamento e que você precisa observar isso de uma maneira mais aprofundada. Diante de tudo que a gente conversou aqui, eu também acho que fazer escolhas é uma decisão. Toda vez que fazemos as nossas próprias escolhas, a gente opta em seguir ou um caminho ou outro. Escolher envolve riscos, mas quando a gente sabe quais são os riscos que a gente está deixando ou não de lado, isso são escolhas maduras, escolhas para o nosso próprio planejamento. E não menos importante, quando você toma a decisão de fazer as suas próprias escolhas, você está pegando ali o timão e está realmente tocando a sua própria vida e não deixando a vida te levar, sendo o protagonista da sua vida. E isso é muito importante, porque aí você não vai ficar abalado quando alguma coisa acontecer, porque você está fazendo as suas próprias escolhas. Se a gente for avaliar a parte financeira, tome cuidado com o que você gasta, mas não no sentido de gastar porque eu não posso gastar, mas de realmente você observar o que está por trás, qual é a emoção daquele sentimento de gastar, de comprar. Observe isso. Então, faça o seu diagnóstico financeiro. Observe os seus impulsos, as suas emoções durante um mês. Vai anotando ali tudo que você gasta para você observar. Às vezes, só de você fazer essa anotação, você já vai perceber o que está por trás e quais são os seus comportamentos e as suas emoções. Isso já pode falar muito sobre você, muito mais do que você pensa. Então, são essas informações que eu acho que são valiosas para quem quiser seguir e se entender um pouco mais, buscar o seu próprio autoconhecimento. Bom, interessante, Elaine. Queria até que você continuasse. Quais são os benefícios após esse processo? Que às vezes a pessoa olha, tá, eu vou anotar e vai. Quais vai ser
dos benefícios que a pessoa, que vai trazer ela tomar essas decisões, né? Porque às vezes a pessoa acha que guardar dinheiro não vai trazer benefício nenhum. Mas aí quando você coloca alguns projetos, realizações de curto prazo, de longo prazo, fica mais claro. A própria mentalidade da pessoa fica mais claro. Poxa, então se eu fizer isso daqui, acho interessante. Só tem uma viagem internacional marcada. Ela vai cortar a pizza do final de Sim. semana para poder ter um dinheirinho a mais ali, para poder realmente desfrutar dessa viagem internacional. Conhecer a Torre Eiffel, conhecer eh, o Museu de Roma e assim por diante. Então, queria que você falasse para o público quais são os benefícios que traz uma pessoa tomar boas decisões, se compreender um pouco melhor. Pode falar. Tá bom. Os benefícios, acho que, assim, são inúmeros benefícios, mas vou citar 2. Eu acho que o primeiro é você trazer para consciência, porque, infelizmente, nós tomamos as decisões muito no piloto automático. Então, quando você começa a avaliar a sua vida financeira, você já traz aquilo para consciência, consequentemente, aquilo te traz mais clareza e, com certeza, você começa a tomar decisões mais assertivas. Eu acho que isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você pode sim realizar os seus sonhos. Dá para realizar todos os sonhos que você quiser. Só que você precisa fazer as trocas inteligentes. Então, quando você você tem uma meta, que nem o Gabriel citou, vou viajar, que tem um plano de viajar. Você tendo esse plano muito claro e estabelecido em quanto tempo você quer realizar esse plano, você vai deixar de tomar aquele café que você toma todos os dias. Mas não é o café, é porque você está fazendo uma troca inteligente. Você está trocando, por exemplo, o café pela sua viagem internacional. Ah, é para fazer isso para sempre? É claro que não. Mas a consciência e o planejamento são coisas chaves para você seguir com os seus planos. Porque, gente, viver pagando boleto é muito sem graça, né? Então a gente pode realizar o que a gente quiser. Nossa, show de bola. Realmente gostei dessa frase. Viver pagando boleto é muito sem graça. A gente É pode realizar o verdade. que a pessoa quiser, ela pode realizar. E agora, Fabiano, queria passar a bola para você Vamos lá. e que você dê uma dica dentro da sua área, qual a importância e também futuramente quais são os benefícios que uma pessoa tem a optar em tomar essas decisões, de realmente se colocar em prática, colocar a parte da comunicação em prática. Você pode informar aí para o público? Claro, Gabriel. A Elaine comentou sobre autoconhecimento, então dá para perceber que autoconhecimento é fundamental para tudo, seja para você controlar as suas finanças, para você melhorar a sua comunicação e por aí vai. Então, pegando esse gancho do autoconhecimento, eu vejo o seguinte: se você realmente pensa em se desenvolver como pessoa, se tornar alguém melhor, um amigo melhor, um irmão melhor, um marido, uma esposa melhor, um funcionário melhor, invista em autoconhecimento. Eu acredito que isso é a base para tudo na vida. E dentro desse processo de autoconhecimento que você pode optar, pode ser via terapia, religião, livros de autoajuda, terapias não convencionais, então tem diversos caminhos para você buscar. Mas independentemente do caminho que você buscar, tenha em mente o seguinte: você vai se deparar com coisas feias, tá ok? Você não vai ver apenas flores, tudo lindo e maravilhoso. Você vai se deparar sim com algumas dores, com algumas realidades difíceis que você vivenciou. Isso faz parte do processo. Outro ponto, você precisa entender que, muito provavelmente, você precisará abrir mão de algumas coisas ou de algumas pessoas na tua vida. Porque quando você aprofunda no autoconhecimento, você vai tendo mais clareza do que faz bem e o que não faz bem a você. E a partir daí você precisa tomar algumas ações. Quer falar alguma coisa? Não, é que eu tô anotando que eu ia puxar o gancho. Agora a gente vai ver. É que você falou, eu anotei que eu vou puxar o gancho já no que você falou. Ok. Pode continuar. Então, você fará algumas escolhas, precisará fazer algumas escolhas ao longo da sua vida. E por fim, um terceiro ponto é que você precisará fazer mudanças também. Mudanças de hábitos, de lugares que você frequenta, de rotina, de uma série de coisas. Ou seja, é um processo meio espinhoso, isso é fato. Mas eu garanto que se você se propor a cumprir esse processo, você vai ter uma vida muito mais feliz, mais leve, você vai ter pessoas muito mais alinhadas aos seus valores participando da tua vida. E dentro desse processo, a comunicação com certeza vai ajudar muito,
Por quê? As pessoas admiram quem se comunica melhor. Então, acho que isso é um grande benefício. Se comunicar melhor não é necessariamente ter aquele português super rebuscado, super refinado. Não é isso. Comunicar melhor é você ser claro naquilo que você quer transmitir para as pessoas. É você também ser um bom ouvinte, ter paciência para ouvir as pessoas e você administrar melhor a sua ansiedade de falar, de mostrar que você está certo, que você tem a razão, que você tem o conhecimento. Então, invista na sua comunicação, porque você vai ganhar admiração, as pessoas vão lembrar mais de você na hora de fazer escolhas, e a partir daí as coisas começam a fluir um pouco melhor para você. Você é convidado para conduzir uma reunião, para apresentar um projeto, você é mais lembrado porque foi mais claro durante um processo seletivo, por exemplo, você conseguiu expressar melhor a tua experiência profissional. Se você vai, por exemplo, fazer um pitch de vendas, então você pode ter muito mais chances de ser aprovado, porque você conseguiu ser mais claro na hora de explicar as suas ideias. Gostei mesmo que você conseguiu trazer realmente a mudança de hábito que uma pessoa deve tomar para conseguir os benefícios. E o que infelizmente, dói em muitas pessoas ouvir isso, porque às vezes vai ter que quebrar alguns hábitos. E existe uma coisa que se chama frequência, né? Como a gente sabe que tudo é energia, quase o mundo ele é composto para sempre diminuir a capacidade da linha que antigamente era a mão de obra barata, né? Então, diminuir sempre aquele público, o público que coloca a mão na massa. Então, a frequência interfere muito. Uma coisa que é legal da pessoa quebrar de imediato, e às vezes vai doer nas pessoas ouvir isso, são as músicas de sofrência. Por incrível que pareça, biologicamente e cientificamente é comprovado. Já fizeram alguns estudos onde coloca duas pessoas para realizar a mesma atividade, seja uma prova, e coloca uma pessoa para ouvir um modelo de música que tem uma frequência baixa, que diminui, que faz a pessoa ali sofrer, e uma pessoa com uma frequência mais alta, a pessoa que ouviu essa frequência aqui mais baixa, ela consequentemente ela vai dar mal na prova. Eu mesmo, por que às vezes, poxa, agora no começo desse ano eu vou fazer 16 viagens. Aí fala, poxa, mas como, Gabriel? Porque simplesmente na minha vida, eu não consigo, não tem esse ponto que eu tô passando por uma dificuldade, eu nunca passei e eu nunca vou passar. Simplesmente porque a frequência que eu emito é essa. Eu não tenho uma possibilidade de passar dificuldades, não. Tanto que nem doente eu fico. Eu vou nos hospitais, às vezes acompanhar alguém, e eu não fico, porque é simplesmente a frequência. Se você entende que você está vibrando uma alta frequência e você está ali e ninguém vai abalar a sua frequência, tá tudo certo. Os médicos fazem muito isso, ninguém sabe, mas os médicos, eles fazem meditação para controlar a frequência deles, porque eles lidam com doenças que são altamente contagiosas. Só que a frequência deles está num nível tão alto que não pega. Por incrível que pareça, o campo energético que existe nessa troca, quando uma pessoa está mais apta a pegar algo ali, né? Eu tô aqui, pessoas que conversam sobre doença, geralmente tem. A pessoa fica ali falando sobre doença, geralmente ela desenvolve algo. Então, já tem algumas estruturas, algumas dinâmicas que é possível que a pessoa faça já para quebrar. Então, parar de consumir músicas de sofrência, sertanejo, não é à toa que você tá ouvindo numa rádio, tem rádio que é a Mix, música eletrônica, música internacional, sempre no up, 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 up. Do nada vem uma música de sofrência. Não é porque estão colocando ali simplesmente porque pagaram, não, é estratégia. É uma estratégia sempre para manter a linha de mão de obra barata. Nunca é para você colocar você para pensar numa linha de raciocínio mais alto. Então já é uma dica muito importante, a frequência que você escuta, como que você lida com as relações do mundo externo, é bom você já começar a mentalizar sempre o seu dia. E uma coisa que eu queria fechar já com chave de ouro, esse fato que a gente está se comunicando aqui é por causa de uma coisa, que a gente está respirando. E você sabia que respira se você pesquisar a palavra respira, é alinhado com espírito. E espírito é alinhado com a palavra sopro. Ou seja, o respirar é você ter o sopro da vida. E às vezes, se eu pergunto para alguém,
Por onde que a gente respira? Ah, pelas narinas e pelo nosso pulmão. Na verdade, não. Todas as células do nosso corpo, ela respira. Porque o que acontece? Quando a pessoa está lá, quando Deus surgiu e ele transformou do barro o homem, ele deu o sopro da vida. Então, quando a gente recebe o sopro da vida, a gente recebe o espírito. Então, quando a gente morre, o nosso corpo ele pertence à terra. Então, o nosso corpo volta para a terra, porque a gente faz parte de todo o processo do barro. Mas o nosso espírito não. Então, já queria dar uma dica valiosa, que às vezes a pessoa fala... O simples fato de você respirar é o fato que você tem um espírito magnífico que foi o Criador que colocou dentro de você. Você já foi escolhido. Então, tudo na sua vida tem como você aumentar a sua frequência e conseguir o que você quiser. Era isso que eu queria falar. Nós temos alguns minutinhos, né? Aí a gente finaliza, mas antes de finalizar, eu vou fazer aquela pergunta sobre... Aí vocês falam rapidinho sobre o dia 22. Maravilha? A gente tem... Nossa, o dia 22. O dia 22. Aí vocês falam... O que vai acontecer dia 22? Aí vocês falam dia 22, aí tal. A gente tem que acabar, né? Tem 4 minutos, ó. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, a gente corta esse pedaço. Tá, Não vamos nem sim. finalizar. Não. E aí, ó, fala também, olha ali pra câmera, fala do dia 22 e fala sua rede social, blá, 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 senão não vai dar tempo. Ai, meu Deus do céu. Rede Não, social. deixa eu com o Fabiano começar, porque eu preciso Dia Fabiana, 22? O que é dia Dia 22? 22 é o encontro. Um encontro. Ah, o nosso seu encontro. projeto, Ah, né? Pra então gente tá. mandar um Vai. videozinho lá Tá, também. ok. vai. Deixa Ó, o Fabiano senão não falar, vai dar tempo. Tá bom. Isso. Ó, Vai. começa. Bom, gente, dia 22, próxima segunda-feira, a Elaine e eu conduziremos um encontro maravilhoso online para falar sobre vários assuntos. Então você está convidado, aproveite essa oportunidade para você falar sobre o teu negócio, para você trazer ideias, para você fortalecer conexões conosco. Você pode acompanhar @union.rh para ter mais informações. Obrigado, até a próxima! Bom, vamos lá. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? No dia 22, às 19h30, nós faremos um encontro de network no nosso grupo de WhatsApp. E esse encontro tem a proposta da gente realmente fortalecer as nossas conexões como empreendedores. Então, vai ser muito legal, vai ser algo leve, onde nós vamos expor alguns temas ali importantes na vida do empreendedor, mas, sobretudo, nós vamos fazer conexões. Então, vamos fortalecer o nosso vínculo empreendedor. Então, te espero no dia 22, às 19h30. E quem quiser saber mais informações a respeito disso, me acompanha nas redes sociais, no Instagram, @elaine.smonteiro. Obrigada e até mais. Ó, vamos lá, rapidinho, tem mais 2 minutinhos. Aí vocês falam o motivo que vocês criaram esse... Qual o Grupo. objetivo? Qual o objetivo? Ó, qual o objetivo e a pessoa precisa saber o benefício que vai ter. Então, qual o objetivo e qual o benefício que a pessoa vai ter ao participar do encontro? Do grupo. É porque é o grupo, né? É o grupo. O Ok. grupo. Aí você fala que você conheceu a Elaine no TEIA, fez um projeto, pode falar isso, senão... 1, 2, 3 e... Foi uma satisfação muito grande conhecer a Elaine num dos eventos promovido pelo TEIA. E nessas conversas com a Elaine, nós percebemos que poderíamos ajudar mais pessoas à medida que a gente trouxesse essas pessoas para se conectar. Então, formamos um grupo de WhatsApp em que essas pessoas podem trocar ideias, podem também criar prestação de serviços entre elas e assim a gente fortalecer e ajudar as pessoas a crescerem dentro da área de atuação de cada um. Perfeito. E esse grupo, ele também tem o intuito de que empreender não precisa ser sozinho, né, gente? A gente pode estar acompanhado de diversas pessoas, independente do nível de empreendedorismo que você tem, porque a ideia é realmente um fortalecer o outro. E a gente sabe que juntos somos mais fortes. Então, trazer conhecimento, divulgar o seu produto, fazer parcerias, mas, de novo, sobretudo, conectar verdadeiramente com um vínculo forte para que a gente cresça e sejamos ótimos empreendedores. Ótimo, eu vou finalizar aqui, fazer uma chamada para som meu. Olha, você que chegou até aqui, ó, eu me chamo Gabriel, eu sou mentor em transformar vidas financeiras, tanto de empresas como pessoal também. Se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, só me seguir, gabriel.finanças. Eu te espero lá, tenho um conhecimento riquíssimo e até a próxima. É...
que